Sinais do devocional de hoje. O primeiro sinal é Senhor. Senhor. O segundo sinal é bem ou bom. Aqui, ó. Faz esse movimento. O quarto sinal é mal. Mal no sentido de ruim. Ruim. Pega a mão aqui, ó. Balança os dedinhos assim, ó. Se fosse mal de maldade, seria... O quarto sinal, futuro. A mão em F, lá na frente, ó. No futuro. E o quinto sinal, não é. Que seria esse aqui, ó. Não é. Faz duas vezes. Esse é o sinal de diferente. Isso daqui no português seria não é. Essa semana eu recebi um comentário, eu acho que foi no YouTube, que a pessoa pediu para eu colocar esses sinais numa frase, na frase que tem no devocional, para ver como usar o sinal. Então, eu resolvi hoje, eu escolhi os sinais que tem no versículo-chave. E o versículo-chave é Jeremias 29:11. Que diz, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Então, vamos fazer esse versículo? Na Libras, a gente precisa organizar a história, o trecho ali, por ordem de acontecimento, tá? E nesse versículo tem uma quebra. Ele fala assim, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal. E continua o versículo. Esse diz o Senhor tá quebrando a fala, tá? Porque a fala do Senhor seria como? Eu sei os planos que tenho para vocês, são planos de bem, não de mal, tal. Então, esse diz o Senhor tá quebrando. Então, a gente começa mostrando que é o Senhor quem diz. Porque se eu fizer na estrutura que tá aqui no português, vai parecer assim, ó. Eu sei os planos que tenho para você. O Senhor diz os planos de bem. Parece que o Senhor só disse dali para frente, entendeu? Então, eu começo mostrando que é o Senhor quem diz. Esse é o sinal de anunciar. Então, a gente coloca aqui, ó. O Senhor disse. O Senhor, ele diz. E agora, como eu vou fazer a fala do Senhor... Eu trago ele aqui para mostrar que agora a fala é dele, tá? Na Libras a gente chama de incorporação. Então, o Senhor diz: na sua vida, eu plano tenho. E todos esses planos, eu sei. Plano ruim, não é. Plano bom. Vocês futuro deseja? Eu entrego. Você percebeu que eu não usei a estrutura do português, porque Libras é outra língua, tem uma estrutura linguística própria, tá? Então, não é ligado a Libras. Então, eu vou explicar a minha escolha, o porquê eu escolhi fazer o versículo desta maneira. O versículo começa com porque eu sei os planos. Por quê? E eu, em nenhum momento em Libras, eu fiz o porquê. Esse é o sinal de porquê. Por quê? E por que eu não fiz? Porque eu tô fazendo um único versículo, tá? Esse porquê, ele é explicativo, né? Ele é um conectivo de explicação do que o Senhor já estava falando antes. Que era a promessa dele de... que o povo ia ficar ali, exilado, durante 70 anos na Babilônia, mas que depois trariam eles de volta, porque eu sei os planos que tenho para vocês. Entendeu? Então, é explicativo. Como eu vou fazer só um versículo, eu não preciso começar explicando algo que não foi dito. Entendeu? Então, eu não usei o porquê. E aí, a minha escolha foi a seguinte, de começar. Se eu fizer como no português aqui... Fica assim, porque eu sei, plano tem você. Porque eu sei os planos que tenho pra você. Então, ficaria, eu sei, planos tem
você. Então parece que é você. Eu tô dizendo que é você que tem os planos. Eu sei que você tem planos. Mas o versículo diz que ele sabe dos planos que ele tem para você. Então você coloca ali primeiro, ó, a sua vida, na sua vida, plano, eu tenho. Ou na sua vida, eu, planos tenho. Tá? E cada um deles, eu sei. Por que que eu não usei o eu sei lá no começo? Se eu colocasse o eu sei lá no começo, como em português, ia ficar assim. Eu sei que na sua vida, eu planos tenho. Aí eu estaria dizendo que o Senhor sabe que ele tem planos na sua vida. Mas no português ele diz que eu sei os planos que tenho para você. Então o que ele sabe não é que ele tem planos. Ele sabe quais são os planos, entendeu? Então por isso eu tenho que deixar explícito que o que eu sei, que o que ele sabe, são dos planos, tá? Então como eu já fiz aqui, ó, os planos tenho, aí eu coloquei cada um deles, isso daqui é sinal de uma lista. Então como eu já disse dos planos, então essa é a lista dos planos. E cada um deles, eu sei. Deu pra entender? Então, na sua vida, eu planejo, eu tenho planos. E cada um deles, eu sei. Agora, vamos falar desses planos. No português, fala planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Aqui ele fala uma coisa boa, depois ele quebra, tem uma outra quebra aqui com uma coisa ruim, e depois ele volta numa coisa boa, do futuro que você deseja. Então a gente organiza isso daqui para não ficar esse vai e vem, para não ficar confuso. Então o que é essa quebra aqui? Lembra que o Senhor aqui diz era a quebra? Então a quebra aqui é planos de mal ou planos ruins, para sua vida não é. Então vamos começar por ele, tá? Então são planos ruim ou mal, não é. Aí você coloca, aí você listou o que é ruim, você falou que não é, agora você lista o que é bom, certo? Então fica assim, planos ruins, mal, não é. Planos bom. E o futuro que você deseja, eu te entrego. Eu entreguei, ó, eu peguei esse futuro aqui, ó, que é o que você quer, que você deseja. Então, eu peguei aqui, ó, o desejo e o futuro que você deseja e te entreguei. Se eu não fizesse essa troca, sabe, dessa quebra, colocar primeiro, ia aparecer que ele sabe os planos que tem, planos de bem, plano bom, plano mal, futuro que vocês desejam entrega. E aparecer que o que ele ia estar te dando foi a última coisa que ele disse em cima. O plano mal. Tá? Então, a gente tem que organizar para que fique claro, para que não haja dúvidas. Tudo tem uma sequência, tá bom? Agora, sobre o sinal, esse sinal aqui, ó, não é. Esse é o sinal de igual. E esse é o sinal de diferente. Igual, diferente. Posso usar, tipo, plano ruim, diferente, um plano bom. Tá certo. Mas, na Libras, a gente tem essa expressão. Esse diferente duas vezes aqui, ó, você jogando ele, fazendo duas vezes, não é. Então, eu sei os planos que tenho pra você. Os planos mal, não é. Planos bom. Então, a minha escolha tradutória para esse versículo ficou assim. O Senhor diz: na sua vida, eu tenho planos. E todos eles, eu sei de todos eles. Planos ruins? Não é. Planos bons. E o futuro que vocês desejam, esse desejo, esse futuro, eu entrego. E sempre me perguntam sobre, como decora sinal?
Ai, como não esquecer o sinal? Sinal é como se fosse a palavra numa língua oralizada. Se eu estou lendo um livro ali, eu estou lendo a Bíblia e veio uma palavra ali que eu não sei o que é. Mas assim, no contexto, até entendi o que quis dizer. Mas, se eu pesquisar aquela palavra, o significado daquela palavra, vai ser melhor. Eu vou entender, eu vou compreender o sentido daquela palavra no português. Então, vai ser mais fácil de eu usar ela depois, porque eu sei o que significa aquela palavra. Entendeu? Na Libras é igual. Eu preciso saber do sinal, entender o sinal. Se eu entendo o sinal, é mais fácil usar. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. De eu estar escrevendo, já aconteceu de eu estar escrevendo alguma coisa ali, ou fazendo alguma anotação, ou escrevendo mesmo, e eu escrevi uma palavra. E eu parar, e eu falar assim, mas essa palavra, ela cabe aqui? Tipo assim, porque na hora eu nem lembrava o que significava a palavra, e eu escrevi a palavra. E aí eu fui pesquisar, eu falei, será que cabe aqui mesmo? E aí eu fui pesquisar, e eu lembro que eu tava lendo C.S. Lewis e tinha muito essa palavra. E aí, na hora que eu fui escrever, eu escrevi ela. Eu fui pesquisar e realmente era aquilo que eu queria expressar. Mas usei uma palavra que não era do meu cotidiano. Mas por quê? Porque eu estava lendo muito sobre ela e eu tinha entendido o porquê daquela palavra, o que significava aquela palavra, que antes para mim era desconhecida. Entendeu? E eu usei, porque já estava aqui. Porque eu tinha compreendido. Com o sinal é a mesma coisa. Então, entendam o porquê do sinal. Entenda o sinal. Entenda o que aquilo quer dizer. Que aí vai acontecer de uma hora de você escutar ali, você tá interpretando e vai escutar alguma coisa, você vai sinalizar porque veio, porque você entendeu, porque estava aqui guardado. E não estava aqui porque você decorou. Estava aqui porque você compreendeu. Tá certo? Então, estude os sinais. Estude o português. O português é muito bom. Percebeu aqui que o porquê eu usei o sei, não no começo e no outro? Por quê? Por causa do português. Estudem os sinais, mas estudem o português. Para você ser fluente, para você interpretar, o básico para ser um intérprete, você precisa ser fluente em uma língua fonte e na língua alvo, tá? Então, você precisa estudar as duas línguas, não só Libras.